Acho que um negócio legal de comentar é que como a gente já falou, todo esse sistema, de barramentos e conexões elétricas, eles estão geralmente dentro de um quadro elétrico, dentro de um painel elétrico. E aí, geralmente, esse sistema está dentro de gavetas, né, e está tudo interconectado, está tudo muito próximo. Então, qualquer problema que aconteça em um pode levar a problemas no outro, por sobreaquecimento, a questão do incêndio que a gente já comentou. Então, realmente, é bem delicada essa questão do aumento de temperatura. Com os sensores da Dynamox instalados já, a gente evita de ter esse problema, porque não vai precisar abrir o cubículo para poder medir, já vai estar medindo de forma online, né. Então isso daí é um grande risco que a gente evita com instalando nossos sensores. Bem-vindos ao Dynatalks. Aqui, os especialistas da Dynamox recebem convidados da área de manutenção para um bate-papo sobre os conteúdos que estão em alta no setor. Com um time que reúne referência técnica e conhecimento profundo do mercado, vamos debater sobre experiências, casos de sucesso, inovações e tendências do setor. O Dynatalks é parada obrigatória para quem busca conhecimento e inovação. Aqui quem fala é Marcelo Martins, membro do suporte técnico aqui da Dynamox. Sou engenheiro mecânico, fiz mestrado ali na Universidade Federal de Santa Catarina em vibrações e acústica. E hoje a gente vem atuando, né, principalmente no cargo desenvolvido dentro do suporte técnico, né, visando extrair a excelência do sistema em termos de configuração e parametrização. A ideia do suporte é realmente a gente atuar junto com o cliente em busca da excelência, seja ele no monitoramento, nas coletas, na configuração do sistema como um todo, né. E hoje a gente está recebendo aqui também o Danilo Braga. Danilo, você pode se apresentar aí para gente? Quem está falando aqui é o Danilo Braga, eu sou especialista em análise de vibração, sou especialista também na parte de análise de condição, né, baseada em vibração, em outras técnicas de preditiva. Eu atuo na empresa basicamente no setor de inovação, trabalhando com projetos de inovação e aplicação em novos tipos de ativos, como esse que a gente vai falar hoje. E aproveitando o gancho que o Danilo já comentou, hoje a gente vai estar falando sobre um tema bem legal, disruptivo até diria, né? Tá surgindo como uma novidade no mercado, e uma aplicação que cada vez mais está se expandindo dentro da solução da Daramox, que é o monitoramento de barramentos elétricos. E aí é sempre legal quando a gente menciona um novo tópico, a gente esclarecer, trazer mais detalhes do que propriamente é o que a gente está falando, né? Então, o que são os barramentos elétricos, onde a gente consegue encontrar eles, qual que é o propósito deles, seja dentro de grandes indústrias ou pequenas indústrias, de um modo geral. E aproveitando da presença do Danilo, Danilo, o que são os barramentos elétricos? Barramentos elétricos, acho que de grosso modo dá para dizer que são elementos que estão presentes em quadros de distribuição, e eles são responsáveis por distribuir, né, a tensão e a corrente para alimentar toda uma planta, ou falando assim mais especificamente de alguns componentes, como os que a gente monitora bastante, que são motores elétricos, sistemas de distribuição e de potência também. Eles são barras de cobre maciço que transmitem altos valores de tensão e de corrente, né, dá para também ir para esse caminho também de definir eles. É interessante que se a gente parar para pensar no nosso dia a dia, também a gente tem a aplicação desses barramentos no uso doméstico, porque quando tu usa disjuntor, geralmente tu vai ter que colocar tu vai colocar uma comunicação entre os disjuntores usando barramentos, é possível fazer isso. Mas o que a gente está vindo falar hoje aqui é basicamente sobre barramentos no contexto industrial, né, então em sistemas de potência de média e de alta tensão. Show de bola. Então dá para a gente entender que quase que independente, do tamanho da empresa, e como você trouxe até o exemplo, até em ambientes residenciais a gente vai encontrar esse tipo de componente, né, a gente sempre vai ter um barramento elétrico, seja ele para alimentar ali, em termos de energia, grandes, ativos, ou seja até mesmo pequenos ativos aí, ou até mesmo um ambiente residencial. Dá para a gente entender então que esse componente, por estar em todas as indústrias, né, ele tem uma importância muito grande e consequentemente deve ter uma criticidade associada a ele. Você consegue explicar um pouquinho mais sobre a importância desse componente dentro da indústria, Danilo? Claro, Marcelo. Bom, como eu já falei, ele está associado a toda uma planta, né, toda uma cadeia de alimentação elétrica, né, do industrial. Então, a grande questão aqui é que se um determinado quadro elétrico, né, de distribuição para
para de funcionar porque, teve algum problema nesses barramentos ou nas conexões elétricas ou mesmo na conexão de um transformador, basicamente você para a planta inteira, né. Então, você tem um cara de altíssima criticidade, porque ele pode parar um setor inteiro, uma planta inteira, só por não estar funcionando adequadamente, né, por sobreaquecimento. Além do que também tem a perda material, né, que se você leva a grandes temperaturas, você pode correr o risco de ter incêndios, e aí você tem toda uma perda relacionada também aos equipamentos e até à segurança das pessoas, porque se você tem incêndio, você também pode levar, a botar em risco a vida das pessoas que estão trabalhando próximos a esse sistema de distribuição, né, esses quadros elétricos, né, onde estão os barramentos. E a gente vê como essa criticidade, essa importância ela escala, né, porque quando a gente vai olhar o barramento elétrico, não é que um barramento ele vai fazer a alimentação de uma máquina, geralmente você tem um painel elétrico, um barramento que faz a alimentação de diversas máquinas, né. E outra coisa que agrega muito para aumentar a criticidade desses ativos, né, desse componente, é que geralmente você monta uma sala, né, você monta um centro no qual você vai ter todos os painéis elétricos, toda a estrutura elétrica ali, né, você pode ter até vários numa planta. Então se porventura você tem um problema em um, como o Danilo comentou, você pode parar a planta inteira, né, você eventualmente tem um princípio de incêndio, alguma coisa assim, você acaba botando em risco a produção da planta inteira, ou não só a produção, né, a própria planta como um todo, né. Acho que um negócio legal de comentar é que como a gente já falou, todo esse sistema, de barramentos e conexões elétricas, eles estão geralmente dentro de um quadro elétrico, dentro de um painel elétrico. E aí, geralmente, esse sistema está dentro de gavetas, né, e está tudo interconectado, está tudo muito próximo. Então, qualquer problema que aconteça em um pode levar a problemas no outro, por sobreaquecimento, a questão do incêndio que a gente já comentou. Então, realmente, é bem delicada essa questão do aumento de temperatura. E aí, lembrando, também pegando um gancho no que você falou, esses sistemas geralmente estão dentro de parques, né, estão dentro de um lugar mais isolado, então o monitoramento desse tipo de coisa também, desse tipo de ativo, né, acaba sendo difícil, porque ele está mais distante e a periodicidade é muito alta. Então a gente vai discutir isso mais à frente. Não é uma coisa tão trivial quanto parece, né? Você pensa assim, só uma barra elétrica, só uma conexão, pô, isso não deveria ser um problema, né? Mas ele leva a diferentes tipos de problema, né? E vários casos de incêndio, de problemas aí que a gente vê no noticiário aí. E aproveitando esse gancho, quando a gente fala em incêndio e tudo mais, né, pessoal, a gente acabou não entrando muito em detalhes, porque a gente entende que é amplamente conhecido, né, o tópico de barramentos elétricos, mas vale sim a gente dedicar um tempinho aqui para explicar como é que é o funcionamento propriamente do barramento, né, e por que que a gente, por exemplo, está mencionando aqui aquecimento, problema de temperatura, risco de incêndio, etcétera, né. Então, qual que são as premissas por trás ali que trazem essas preocupações, ô Danilo? Basicamente, como é que é o funcionamento de um barramento elétrico ali? Então, depende daí do contexto que a gente está falando. A gente tem sistemas de potência e sistemas de distribuição, né? Em sistemas de potência, você tem uma tensão geralmente muito mais alta, e aí, basicamente, a função desse barramento é levar, né, essa alimentação de tensão e corrente até algum outro transformador, algum sistema que vai, então, distribuir essa tensão. Então, basicamente a função dele, né, e a maneira como ele funciona é ser conectado, né, ele é mecanicamente conectado entre, transformadores e quadros elétricos. Então isso, esse mecanicamente quer dizer, ele é apertado com parafuso, né, ele é todo travado em parafusos, e o que acontece na maioria das vezes é que esses encaixes, essas montagens não são tão perfeitas quanto a gente imagina que deveriam ser. Às vezes elas vão afrouxando, às vezes ela não foi bem feita, né, a montagem desse tipo de sistema, e é isso que leva, né, aos problemas que a gente já mencionou. Exato. E como o Danilo falou ali, né, quando a gente coloca esse fator, mecanicamente acoplado, a gente fica sujeito a diversos, pequenos problemas ali, que vão ser motivo de atenção ao longo do tempo, né. Então, o próprio aperto de bornes, que faz parte do conceito de manutenção preventiva de painéis elétricos e barramentos, o monitoramento de temperatura, enfim, as técnicas que existem para o monitoramento desse tipo de componente, elas estão muito vinculadas ao funcionamento dele, que já vai estar entregando possíveis tipos de anomalia, possíveis modos de falha que a gente vai conseguir acompanhar nesses ativos. Perfeito, Danilo. E agora, aprofundando um pouquinho no tópico, a gente pode passar mais por uma experiência prática, assim, também. É por isso que eu gostaria de convidar o nosso terceiro convidado aqui, na verdade, nosso segundo convidado, né?
o Vinícius Saraiva, que faz parte, tem uma experiência técnica muito maior, ah, arrisco a dizer, do que mim e do que o Danilo, está presente aí direto nos pátios. Então, Vinícius, primeiro dá um contexto para a galera aí do qual que é a tua área de atuação, qual que é a experiência que tu tem aí, e a gente entra mais, com um pouco mais de detalhes em algumas perguntas práticas aí. Primeiro, bom dia a todos. Eu sou Vinícius, trabalho no suporte, tenho formação em eletrotécnica e exerço essa parte de instalação dos sensores da Dynamox, dos gates, essa parte de instalação dos sensores nos barramentos. E então eu vivenciei bastante essa experiência de instalar sensores em barramentos durante esse tempo que eu estou na empresa. Excelente. E daqui você já começa a entender por que que o Vini é o cara para estar falando sobre essa experiência na prática aí, né. Então, Vini, uma das coisas que eu e o Danilo comentamos aqui, mas que é importante a gente destacar, porque ela vai ser um gancho até para a gente, enaltecer ainda mais a importância e a praticidade que a nossa solução traz, são os riscos associados às atividades que quando a gente fala de barramentos elétricos, né. Então, dá um pouquinho mais de contexto para a gente de como que é ali uma sala que tem os barramentos, quais que são os riscos ali, enfim, essa experiência do dia a dia mesmo, assim, o que que a gente encontra ali uma vez que a gente tá próximo desses componentes? Bom, Martins, são áreas bem perigosas mesmo, tanto é que quem acessa normalmente nas empresas são os eletricistas, e não são todos, são alguns eletricistas que fizeram um curso específico de NR10 CEP, que podem acessar essas áreas. E o risco maior, quando o pessoal está fazendo a manutenção dos barramentos, vamos dizer assim, uma manutenção preventiva, eles vão com um sensor para monitorar a temperatura dos barramentos. Aí eles têm que abrir o barramento, abrir o cubículo para ver o barramento para medir a temperatura. Nisso corre um risco também de acontecer um marco elétrico. Tem todo um sistema de segurança para que isso não ocorra, mas pode acontecer de ocorrer. Com os sensores da Dynamox instalados já, a gente evita de ter esse problema, porque não vai precisar abrir o cubículo para poder medir, já vai estar medindo de forma online, né. Então isso daí é um grande risco que a gente evita com instalando nossos sensores. Esse é o principal risco que tem, fora o risco de contato, de o eletricista estar na área e acabar tendo um contato ou fazer algum manejamento errado. Às vezes o cara tá tão acostumado que já vai meio que no improviso, vamos dizer assim, e acaba cometendo alguns erros que na parte de elétrica não se pode cometer, né, que normalmente é fatal. Então, nisso os nossos sensores auxiliam bastante, e é o principal relato que eu escuto do pessoal quando eu vou em campo, é isso mesmo, para evitar esse tipo de acontecimento, de não ter esse risco direto do eletricista estar ali medindo o equipamento. Com o nosso ele consegue ver online, aí se apresentar algum tipo de problema, aí depois ele vai confirmar, mas aí já é uma outra etapa. Uhum. É bem nesse caminho, né, como a gente vê, é uma área classificada, ela envolve, vários riscos ali e como o Vini comentou, e eu não diria nem que é no improviso, é no automático, né, Vini. Chega uma hora que o cara tá há tanto tempo fazendo essa atividade que ele tá realmente no automático ali e nesse automático, às vezes, pode escapar algum protocolo, algum processo de segurança que vai oferecer riscos. Uma pergunta que eu tenho, ô Danilo, quando a gente está falando de barramento de alta tensão, que tensão geralmente que a gente está falando? Que corrente que a gente está falando? O que que a gente pode entender aí que a gente está esperando encontrar nesses barramentos aí? Então, o nosso sensor, ele tem sido aplicado, né, em ambiente industrial em 2 contextos principalmente, né, o de média e o de alta tensão, né. Tipicamente, o de média tensão, a gente está falando aí de 4,16 kV, e de alta tensão a gente está falando em torno de 14,6 kV. Então, basicamente o nosso sensor cobre ali, eu acho que a maior parte das aplicações industriais, né, em termos tanto na parte da planta, da subestação, quanto também já falando ali mais na parte de distribuição dentro da planta industrial, né. Eu acho que detalhe legal de comentar é que nosso sensor já passou por vários testes em laboratório, né, em relação a tanto média tensão quanto alta tensão, garantindo que ele funcione adequadamente, né, por um tempo razoável, né, funcionando com a vida útil dele normal dentro da parte desses, monitorando esse tipo de ativo, né.
Não, perfeito, Daniel. E é legal a gente destacar que quando a gente está falando dessa aplicação, né, embora a gente está dando bastante ênfase aqui à parte de barramento, né, a gente está falando de tudo que envolve esse monitoramento elétrico ali. Então, barramentos, trifásico, bifásico, contatoras, chaves seccionadoras, transformadores, toda essa infraestrutura elétrica ali que está sujeito a esses modos de falha que a gente está comentando, né, que estão, e nesse caso aqui a gente está dando bastante ênfase ao monitoramento de temperatura, né, porque é digamos assim, a bola da vez quando a gente está falando desse tipo de componente é talvez o principal, item de criticidade ali que a gente tem que se atentar. E todos esses subconjuntos, todos esses componentes estão sujeitos a esse tipo de aquecimento, né, e a gente consegue fazer o monitoramento deles com os sensores da Dynamox. A gente vai entrar um pouquinho mais em detalhes aqui logo mais em modelos e como que funciona essa infraestrutura aí para esse monitoramento. Mas é importante destacar isso, né, que tanto média tensão quanto alta tensão e obviamente baixa tensão também, né, a gente tem a capacidade de fazer esse monitoramento aí. Acho que agora a gente já tem uma introdução bem sólida de qual é o nosso tópico, do que a gente está falando, né. Qual que é a ideia? Essa ideia de que o barramento elétrico ou os componentes elétricos aí são parte crucial, né, e de suma importância dentro das indústrias e de pátios, industriais é sabido, né. Então, por conta disso, já existem vários tipos de planos de inspeção, seja de inspeção preventiva, preditiva, que fazem esse tipo de monitoramento para garantir a saúde desse tipo de componente. Entretanto, é legal a gente destacar um pouquinho da realidade de hoje e mostrar como a Danamox resolve vários problemas aí, relacionados às metodologias atuais, né. Então, como o Vinícius já comentou aqui, dos riscos associados ao acesso, ao próprio acesso a esses locais, né, a gente tem, várias possíveis, exposições de risco ali, seja o contato com o próprio barramento, a abertura de um arco elétrico, a própria área por ser classificada já induz a uma dificuldade de acesso, né, que a gente tem que se preocupar. Então o acesso a esse tipo de local não é simples. Tem uma questão de ergonomia também, né, eu ia citar aqui, Marcelo, que é a questão que quando o colaborador vai até o local, ele vai ter que entrar em locais e se abaixar e se colocar em posições que podem, né, afetar a saúde dele também. Exato. Então, de uma forma geral, o próprio acesso ele já é difícil por si só, né. Então, pensando que a gente tem que, de alguma forma, monitorar esses caras, mesmo que seja de uma forma difícil, né, o que acontece é que a gente acaba espaçando esse monitoramento para que, né, a gente consiga viabilizar ele acontecer. Então, em geral, o monitoramento de barramentos elétricos, ele é feito aí periodicamente, só que de uma forma bem espaçada. Dias, meses, semanas aí de espaçamento, entre cada intervalo de monitoramento. E geralmente nesse monitoramento, e aí existem diferentes formas, né, mas a gente tem principalmente esse monitoramento de temperatura, né, ele vai ser feito ou aferindo a temperatura por pirômetro, como o próprio Vinícius já tinha comentado, aqui na experiência de campo propriamente dele, ou também na utilização de câmeras térmicas para facilitar a identificação de pontos ali de alta temperatura. E aliado a isso a gente também tem, o conceito de inspeções periódicas também, para a gente, por exemplo, fazer aperto de bornes, como o Braga já havia comentado. Naturalmente os parafusos, né, as conexões, elas tendem a ir se afrouxando ao longo do tempo, e a gente tem que fazer o reaperto disso. Só que observa novamente o problema, né, e agora puxa novamente o Vini. Vini, para fazer um aperto de um borne desse, cara, deve ter todo um protocolo, deve ter todo uma trabalheira aí que a gente tem que, fazer para chegar e acessar esse painel para mim estar fazendo um aperto de um borne. Explica um pouquinho mais desse processo aí. Sim, Marcelo, como tu disse, tem toda uma fora a burocracia, né, a gente tem todo um abrir de chamada, tem que fazer toda uma programação para poder, desligar aquela parte do que vai ser efetuado o aperto dos bornes. Então tem que estar tudo planejado na programação para fazer tudo com segurança, ter todos os equipamentos desligados que alimenta aquele cubículo, vamos dizer assim, que vai ser mexido para apertar os bornes. Então tem toda essa função para poder fazer. Então, com o monitoramento de sensores da Dynamox, a gente consegue prever melhor um tempo para a gente poder efetuar essa tarefa, não sendo uma programação específica de 3 meses, de 4 em 4 meses, podendo assim espaçar um pouco mais esse tempo, ou se tiver uma necessidade de diminuir também, mas vai estar programado certinho de acordo com o que os sensores da Dynamox apresentar. Porque realmente, para fazer com segurança mesmo, tem que fazer todo um projeto, desligar.
desligando, normalmente tu desliga alguma parte da planta que é uma parte importante da planta de funcionamento, então tem que ser bem planejado essa parte. E como é impossível fazer com o equipamento energizado, então com os sensores da Dynamox auxilia bastante nesse sentido também. Exatamente. Então, se a gente for olhar por esse lado aí, a gente consegue até aumentar já de forma direta a disponibilidade de planta, né. Se a gente tá evitando parada aí de um modo geral, seja ela para fazer a própria manutenção preventiva, ou até porque a gente identificou alguma anomalia e conseguiu se planejar com o tempo, a gente já destaca aqui o ganho em termos de produtividade de planta disponível, né. Enfim, a gente entendeu, ficou bem claro que não é fácil fazer o monitoramento desses ativos, não é fácil acessar esse tipo de área, é uma área classificada, tem riscos, os equipamentos ali para a gente fazer a inspeção também, podem não ser muito baratos. Enfim, a gente tem várias pontos aí que a gente pode destacar quando a gente vai fazer esse monitoramento, né. E agora a gente começa a falar um pouquinho mais da nossa solução, da aplicação dos nossos sensores, nos barramentos elétricos. E aí eu convido novamente Danilo. Danilo, como que a gente pode utilizar a solução da Dynamox para monitorar os barramentos elétricos ali? E aqui, Danilo, pode expandir bastante, tá? Pode entrar tanto na parte de instalação, gateway, enfim, afincos aí por dentro da nossa solução. Oh, boa, Marcelo. Então, essa parte do monitoramento, ela é bem simples, até acho que é bem direto, vai direto ao ponto. A gente vai priorizar os pontos quentes do equipamento, né? Geralmente esses pontos quentes são os pontos aonde tu tem a terminação elétrica, né? Onde tu tem uma conexão, onde precisa do aperto, né? Normalmente. E aí os sensores são instalados em cada fase, né? Do componente, né? Do barramento. Em cada barramento, nesse caso, ou no caso de contatores ou de transformadores em cada terminal deles, né. Então a ideia é basicamente monitorar esses pontos quentes, né, onde o sensor é instalado e para fazer com que esse monitoramento seja remoto, seja à distância, evitando que o colaborador se exponha, a gente também tem a presença dos gateways que são instalados no mesmo local, e aí eles funcionam, obviamente, para cobrir mais, pontos de monitoramento também em outros painéis, outras gavetas, né, relacionados ao quadro elétrico. Passando também pela parte do software em si, todo esse sistema de monitoramento ele é contínuo, né, a gente monitora de minuto em minuto, se for desejo do cliente, né, mas é também possível, aumentar essa faixa de monitoramento para até 1 hora, né, de hora em hora, de minuto em minuto, e aí vai mais da criticidade do entendimento desse monitoramento. Por outro lado, a gente também consegue, cadastrar alertas, né, então em tempo real o cliente consegue saber se está alertado o sistema, a gente consegue comunicar, notificar o cliente de que tem algum ponto alertado, e além disso a gente também tem um sistema todo, numa plataforma inteira para tratar essa questão dos alertas e vamos dizer, priorizar, né, quais são os alertas no qual ele tem que se preocupar mais ou, ajuda muito nessa questão do Pareto para ele, né. Eu acho que, de maneira geral, de gerenciamento de alerta é isso, e em termos de ferramenta também para acompanhar essa parte de análise, a gente tem diversas ferramentas de tendência, né, focadas principalmente, na análise da evolução, né, da modificação de comportamentos anômalos em relação ao barramento, e além disso também tem a questão também a gente tem ferramentas voltadas para previsão, né, de quando determinados alertas vão ser atingidos, né. Então a gente pode prever para quanto tempo a gente vai atingir um alerta devido à tendência que esse tipo de aumento de temperatura, né, ou variação de temperatura pode nos fornecer para a análise, né. Então eu acho que é basicamente isso, né, eu já falei basicamente, mas tem muita coisa, né, por trás. Tem um monte de detalhe relacionado a essa parte de monitoramento. Eu acho que é isso, cobrindo de ponta a ponta, de hardware a software, é mais ou menos isso que eu consigo ver no nosso monitoramento. Excelente, Danilo. É legal essa frase que o básico já é muita coisa quando a gente fala da nossa solução, né. Então, ressaltando um pouquinho do beabá, do feijão com arroz para nossa solução, tá, pessoal. O sensor vai ficar instalado no barramento elétrico ali, então a instalação ela vai ser feita ali nos componentes elétricos, como o Danilo comentou, muitas vezes utilizando cola, a gente tem um grupo de colas certificadas ali para estar fazendo essa instalação, garantir condutividade térmica e fixação, né. E a gente vai automatizar as coletas de temperatura, né, do sensor ali, através do gateway. Então o gateway vai ser esse agente de coletas automatizadas. E como o Danilo comentou, a gente pode configurar isso daí de 1 até 60 minutos, né, vai variar do gosto do cliente aí, entendendo a criticidade do componente que ele está monitorando. E é legal aqui que a gente faça uma comparação com o método tradicional.
Porque no método tradicional a gente estaria indo, por exemplo, uma vez a cada 3 meses para fazer uma coleta de temperatura. Aqui a gente está fazendo uma aquisição de temperatura, vamos supor, aí a cada 10 minutos. Então você tem 6 por hora, vezes 24 horas aí, mais 120 coletas num dia, vezes, 60 dias aí, enfim, você tem uma infinidade de coletas aí. Então você tem mais de 6.000 pontos, por exemplo, nesse intervalo de 3 meses aí, 5 ou 600, enfim, 6.000 pontos aí, em comparação com uma coleta, que você estaria fazendo ali, seja com pirômetro ou com uma câmera térmica. Então realmente a praticidade de acompanhamento, dessas evoluções, essas possíveis anomalias que vão surgir aí, elas são, meu Deus, ela escala assim de uma forma, estratosférica, né, e possibilitando até mesmo, às vezes, a gente gerar tendências, né, prever, fazer uma previsibilidade aí do comportamento de temperatura, se a gente vê que isso daí está aumentando ao longo do tempo, né. Outra possibilidade também que a gente não comentou, mas existe, é o quê? Você está fazendo um monitoramento de um barramento trifásico, tu está comparando a temperatura entre as 3 fases do barramento. Então, acho que essa é uma parte que vale a pena a gente entrar um pouquinho mais em detalhe também. Danilo, disserta um pouquinho sobre essa possibilidade aí, como ela pode ajudar. Realmente, cara, isso aí na verdade faltou falar, mas é um ponto bem importante. Na verdade, o grande fator de criticidade, um dos grandes fatores de criticidade não é somente o aumento de temperatura dos barramentos, né, vamos dizer, subindo no valor absoluto de temperatura, mas também a diferença de temperatura entre as fases, né. Então, em geral, o que a gente tem acompanhado de monitoramento, qualquer variação acima de 5 graus entre os barramentos já é considerado algo de atenção para ser tomado uma ter olhado olhar com atenção, e aí geralmente os alertas mais críticos estão para cima de 10 graus, qualquer diferença entre 10 graus, a gente já começa a potencialmente ter um problema relacionado aí, principalmente com questão de fixação, né, desbalanceamento de carga, então esse tipo de coisa, esse tipo de monitoramento ele leva também a enxergar essas diferenças relacionadas à temperatura desses barramentos, né que no nosso sistema a gente já consegue, diferenciar claramente quando o problema está na temperatura absoluta, né, de cada barramento, ou quando é na diferença de temperatura entre os mesmos. Perfeito, Danilo. E qual que é a ideia, né? Uma coisa que a gente não mencionou aqui, mas é crucial a gente conversar também, é quando a gente está falando do monitoramento de barramentos, né, principalmente barramentos trifásicos ali, embora eles tenham um espaçamento entre eles, a gente pode estar falando de locais ali que são apertados, que não vão ser tão fácil para instalação de um equipamento que pode ser grande, né? Então, eh, o que eu queria perguntar é agora assim, primeiro, quais os modelos de sensor que a gente vai estar recomendando para essa instalação? E também fala um pouquinho das dimensões do sensor. Como a gente está aqui no Danatalks, a gente não pode mostrar a imagem, mas para o pessoal ter uma noção de dimensão, assim, para fazer essa instalação, como pode ser prático para estar fazendo essa instalação no barramento. Então, Marcelo, legal. Sobre os sensores, a gente tem basicamente, a gente dispõe de 4 sensores, 4 modelos de sensores, mas especificamente para barramento, a gente está falando do TCAG, né, que é um dos sensores do nosso portfólio, que ele é voltado para monitoramento de forma mais global, né. E aí ele monitora tanto vibração quanto temperatura. No caso do barramento, a gente está intrinsecamente mais preocupado com a questão da temperatura, desse aumento de temperatura, então é facilmente configurável, né, habilitar a análise de vibração, né, o monitoramento da vibração e desabilitar nesse caso ele e habilitar então só o monitoramento de temperatura. Nesse caso, esse sensor, eu acho que vale a pena comentar que ele é muito pequeno, né, ele é um dos menores sensores do mercado, e aí ele tem dimensões ali bem favoráveis para o monitoramento de temperatura, né, num barramento que é mais ou menos uns 35, 36 milímetros de largura, né, 36 por 36 mais ou menos. E aí ele cabe muito bem, parece até que foi feito para ficar dentro do barramento ali, para ficar certinho dentro do barramento. Então, é bem legal que ele se aplica super bem para esse tipo de aplicação, que ele cabe certinho, e a área de contato embaixo dele, né, que é o mais importante, né, para manter então essa troca de calor entre a barra e o sensor, ela é suficientemente grande para pegar, então aproveitar toda a temperatura, né, gerada por esse tipo de ativo. Eu queria comentar, né, nessa parte também que nem o Danilo falou, realmente o sensor ele parece que foi feito pro barramento, ele fica certinho, do tamanho exato, a área de cobertura fica totalmente no barramento, não fica nenhuma parte para fora, então, assim, ele fica encaixado perfeitamente no barramento. E com a fixação de cola fica, assim, muito firme, não tem nenhum risco de queda, nem
nada do gênero. E a gente tem várias vantagens pensando nisso daí, né, por conta de condutibilidade térmica, resposta de temperatura, né, quanto maior a área de contato, melhor vai ser essa resposta de temperatura e mais fidedigna ela vai ser, né. Então, realmente a nossa tecnologia ela se destaca quando a gente está falando no monitoramento de barramentos e componentes elétricos por conta de toda essa praticidade e assertividade que a gente vem obtendo, né. E bom, pessoal, eu acho que aqui a gente já dissertou bastante sobre os porquês e como e o que é, e vamos falar propriamente também de uns casos práticos aí, de casos de sucesso, né. Vamos conversar sobre algumas aplicações. É interessante destacar que você pode consultar esses cases que a gente vai estar conversando aqui, na plataforma da Dynamox, aí no site da Dynamox, tá. Então a gente vai comentar sobre alguns cases de sucesso aqui. Obviamente a gente fica limitado por não ter imagem, né, pessoal, mas a gente vai tentar compartilhar o melhor a ideia aqui por trás dos cases, e o que, cada case entrega em termos de possibilidades, de falhas evitadas e do que você pode estar obtendo também, aí na sua planta, né. Então, para isso, Danilo, eu sei que você tem uma experiência prática aí também, que você acompanhou de cabo a rabo a instalação até o case de sucesso aí de algum desses cases que a gente está vendo aí na plataforma. Então, disserte um pouquinho mais sobre eles, conta esse histórico aí desde a instalação, do cenário que estava e qual foi o benefício da monitoramento com Dynamox. Beleza, Martim, vamos lá. Começando aqui com um caso que eu acompanhei aqui com o pessoal aqui, principalmente o pessoal do suporte também. Foi um caso que foi monitoramento em uma subestação, e foi legal porque ele foi basicamente um caso voltado para uma prova de conceito, né. A ideia era saber se funcionaria para o cliente em questão, esse monitoramento, e aí de cara ele já decidiu colocar os sensores tanto nos barramentos, né, dentro das caixas de distribuição, quanto nos disjuntores e nos transformadores e contatores, né, do sistema deles. Então ele testou, a nossa aplicação em diferentes cenários, né, vamos dizer, em transformadores e contatores e disjuntores. E aí foi legal que o cliente viu com o nosso sistema um aumento de temperatura, e aí ele validou, né, ele viu que teve uma anomalia bem clara em relação a um dos barramentos, uma das fases que foi monitorada, e aí ele conseguiu ver, foi no transformador, no contato do transformador, na verdade, e aí ele conseguiu ver esse aumento de temperatura, acontecendo com a câmera também, né. Depois que ele checou o aumento do nosso sistema, ele foi lá com a câmera e viu que realmente tinha um ponto quente lá, que estava muito maior do que o normal, que era estabelecido para esse tipo de sistema, né. Só para trazer números, né, o padrão natural de temperatura desse tipo de entrada, né, de transformador era pra estar em volta de 40 graus, né, mais ou menos, e ele bateu um extremo ali de 91 graus, né, no ponto lá mais quente, né, que foi aonde a gente conseguiu, pegar então esse aumento, né, anômalo da temperatura. Então, outro caso interessante é o monitoramento que foi feito numa subestação subterrânea. Eu acho legal comentar sobre esse caso, porque ele é um caso que ressalta essa questão do monitoramento remoto. Esse monitoramento foi feito num sistema de média tensão, e aí eram vários quadros elétricos com várias gavetas, né, onde ficam alocados esses barramentos elétricos. Foram instalados aí algumas centenas de sensores, né, uma em cada ponto, né, de uma cada fase, né, do barramento. E aí também, assim, nas primeiras semanas de teste, na primeira semana de monitoramento, já começaram a se avaliar algumas anomalias com picos de alta temperatura em uma das fases, e aí esses picos indicavam claramente que existia uma falta de aperto em uma das fases, e aí foi identificado, diagnosticado como problema e tratado com urgência, porque, como eu comentei antes, no mesmo caso é esperado uma temperatura ali padrão em torno de 45 graus, e a temperatura atingiu valores de 77, 71, graus com picos, né, de temperatura, bem altos, assim, relacionados a esse monitoramento. E aí, foi até um case bem interessante, foi publicado no Abraman do ano passado, em 2023 aí, e foi legal porque a gente conseguiu mostrar também o valor desse monitoramento em locais bem difícil acesso, né. Então acho que até trazendo o que a gente já comentou aqui ao longo desse podcast, vários aspectos legais, que é tirar o homem de lá de dentro
da mina, né, tirar ele dentro de uma mina subterrânea ainda que tem vários poréns a mais do que a gente vem falando, enfim, evitar que tivesse uma quebra do isolamento dos cabos e o acionamento do sistema de proteção, que poderia gerar um desligamento total desse sistema. Também foram alguns ganhos relacionados a esse case, né. Além do que um princípio de incêndio também poderia ser ainda pior ainda como uma consequência para essa empresa. E eu acho que é isso, Martins, não sei se já deu para dar uma ideia, assim, de como é que funciona, né, esse monitoramento no caso em casos reais, é mais ou menos o que eu tenho para trazer aqui, para contribuir. Não, deu sim, Danele. E a gente vê, assim, a urgência, né, a importância de ter esse acompanhamento, assertivo, esse acompanhamento contínuo que a gente entrega, né, porque nesses 2 cases que tu comentou ali, na primeira semana a gente já conseguiu observar resposta, né, já conseguiu detectar anomalias, e a gente se pergunta, né, e se não tivesse o nosso sensor instalado ali, o que poderia ter acontecido? Será que a próxima inspeção agendada estava perto? Será que ia dar tempo de pegar? Então, só nesses 2 cases aí a gente já consegue ver, um benefício extremo da solução. Como eu comentei com vocês, pessoal, tem mais vários outros casos, presentes no nosso site ali, sejam para o monitoramento de barramentos ou propriamente para a utilização da solução como um todo aí no pátio industrial. Eh, Vinícius, Danilo, tem mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Bom, pessoal, para concluir aqui, eu queria falar da importância realmente de instalar o nosso sistema, porque, como o Danilo mencionou, esses 2 casos evitou um problema que seria muito grave, né, para as empresas em questão. E se no monitoramento que é planejado, trimestralmente, semestralmente, ou tem empresas que fazem até anualmente essa medição dos barramentos, é que nem o Martins falou, pegaria? A gente não sabe, já teria dado problema. Então eu queria salientar como experiência de quem trabalha em campo, com os equipamentos elétricos, assim, que é muito importante instalar a solução da Dynamox, porque ela evita das pessoas correrem tanto risco, sabe? Isso eu acho que é uma das coisas mais importantes que tem. A pessoa não precisar se expor ao risco de ter que entrar na sala mais frequentemente, ela pode entrar em momentos específicos somente. Então, eu queria dar esse relato de como é importante instalar o nosso monitoramento para evitar esse tipo de situação, para poder tirar mais o homem de perto dos equipamentos de alta tensão, de média tensão, que são equipamentos de muito risco. Então, eu só queria dar esse relato. De maneira direta aí o benefício humano, né, a gente está preservando a vida também, que no final do dia aí a gente, fala bastante de produtividade, fala bastante de disponibilidade, mas o maior dos nossos valores aí tá na vida, tá no em poder chegar em casa e dar um abraço na família, né. Então garantir a segurança sempre é um dos principais diferenciais também. Eu ia comentar só finalizando aqui alguns pontos que eu destaco como mais importantes sobre esse monitoramento em barramentos elétricos. Então, tirar o homem do campo é algo bem interessante desse tipo de monitoramento, né? Contribui diretamente com tudo que as empresas estão procurando nos dias de hoje, né? Justamente não expor mais as pessoas a riscos. Isso é um negócio bem interessante de a gente estar levando em consideração para esse tipo de monitoramento. É um caso bem simples, assim, eu acho que é o fenomenal disso aqui, a gente está falando de um tipo de monitoramento simplificado, onde qualquer pessoa pode ir lá, colar o sensor, né, fixar o sensor no barramento, né, nas fases do barramento, ou então nos terminais de um transformador, nos contadores e em diferentes tipos de cenários relacionados a esses sistemas elétricos, né, onde tem problemas com temperatura e potencialmente incêndios. Isso também para mim eu acho que é um dos grandes avanços relacionados à tecnologia, que é a simplicidade de fazer esse tipo de monitoramento, né. E além disso, eu acho que a nossa solução, de maneira geral, ela consegue comportar tudo que é necessário para um analista, ou melhor, para uma manutenção, para uma produção ficar tranquila em relação a problemas, né, a potenciais problemas que podem ter a vir dar um problema de disponibilidade, né, do equipamento, né, ou então afetar, né, ali a produção, né, quando tudo parar, né.
Então esse tipo de coisa eu acho que, esse contexto geral, ele traz uma tranquilidade para quem vai usar esse tipo de monitoramento, né, quem vai trabalhar nesse tipo de monitoramento, que, como a gente já comentou, não é tão tradicional, né, então a gente está realmente trazendo uma inovação aqui quando a gente está falando de monitoramento usando sensores sem fio, né, dentro de barramentos elétricos. Pessoal, eu acho que momento excelente aqui, ó, muito oportuno para a gente estar falando, de tudo que a gente consegue entregar. Espero que essa conversa aqui, ela tenha ajudado todos a entenderem aí, ah, a quantidade de benefícios e a praticidade que a gente tem, nessa instalação, no acompanhamento, na gestão de alertas, na configuração, no monitoramento de forma automática utilizando o gateway. Enfim, a gente tem tantas vantagens, tantas praticidades que a gente consegue entregar. Espero que tenha ficado claro para todo mundo isso daí. Ficamos à disposição aqui, não só eu como suporte, mas Danilo, Vinícius e toda a equipe da Dynamox aí, a tirar qualquer dúvida. Se você tem qualquer dúvida ou quer conhecer a solução como um todo, se aproximar um pouco mais, entre em contato com a gente. Enfim, senhores, agradeço muito a presença de vocês. Foi excepcional conversar com vocês. Sempre aprendo coisa nova, conversando com vocês, seja da prática, seja da teoria, enfim, é muito gostoso ter esse tipo de momento para a gente compartilhar conhecimento. E a todos os ouvintes do mundo da manutenção aí, um abraço, até o próximo Dynatalks.